Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia. Começa agora mais um programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. No programa de hoje, vamos discutir um assunto muito importante nas maiores cidades: mobilidade urbana. Como ter melhores acessos. Nossos convidados, o deputado Frederico Nascimento, do PSD, e também o deputado Daniel Vilela, do PMDB. Começo com o senhor, deputado. O que essas grandes cidades podem fazer em época de Copa do Mundo? Vem aí Copa do Mundo, mas Goiânia também acaba que participa de todo esse processo. O que as cidades podem fazer para melhorar a mobilidade urbana? Bem, Murilo, sem dúvida esse é um tema que aflige a toda a população brasileira, principalmente nas grandes cidades. A mobilidade urbana ela tem consequências na qualidade de vida das pessoas, o que tem dificultado, inclusive, as pessoas a viver nos grandes centros. A gente espera que, é lógico, esse momento de Copa do Mundo possa avançar nesse sentido, com a criação, por exemplo, dos corredores exclusivos para os ônibus, com os BRTs, são chamados BRTs, com a construção de metrôs de superfície. É lógico que as cidades que tiveram aí como escolhidas como sede da Copa do Mundo terão talvez um recurso maior para esse investimento, mas é um debate que precisa acontecer em todas as grandes cidades do país. É um debate complexo que domina, inclusive, os debates políticos, municipais, estaduais, em relação à dificuldade e onde pode se avançar. Eu acredito que é preciso avançar no sentido de priorizar o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. Ou inverter, se você também privilegiar o transporte individual, você tem que estender a cidade. As pessoas vão ter que morar mais distante, vão ter que procurar locais para trabalhar mais próximo das suas casas. Vamos ouvir o deputado Frederico Nascimento, o que ele acha, se ele concorda, discorda. Olha, realmente essa é uma questão complexa e o governador Marconi Perillo teve uma grande ideia, que é a criação do VLT. O VLT, que é o veículo leve sobre trilho, ele vai dar maior qualidade no transporte coletivo, vai poder transportar mais pessoas, uma vez que hoje o ônibus biarticulado transporta 240 pessoas, no VLT nós vamos transportar 600 pessoas por vagão. O VLT ele é ecologicamente correto, porque ele não tem poluição por ser elétrico. Então eu acho que é uma solução que o governador encontrou e que deve estar entrando em licitação aí nos próximos dias. Deputado Daniel Vilela, VLT é a saída ou nem tanto? Eu acredito que é importante a construção desse VLT. Agora precisa sair do papel, ser executado esse projeto. Não adianta ter apenas um discurso bonito, prometer e as coisas não acontecerem. A gente sabe que não é simples assim a construção de uma obra como essa. Agora, é muito dinheiro, né? Além de ter muito dinheiro, os transtornos que dá ao transporte coletivo daquela região, as pessoas que dependem, principalmente no caso aqui do eixo Anhanguera. E é importante dizer também, Murilo, que a gente precisa, o Brasil precisa definir qual modelo que ele quer em relação à mobilidade urbana. Quando eu dizia, por exemplo, de você estender a cidade, as pessoas morarem mais distante do centro, trabalharem próximo da casa, esse é o modelo americano. Se você vai nos Estados Unidos, você vai perceber que as pessoas moram distantes, inclusive em outros municípios, trabalham próximo das suas casas. Se você vai para a Europa, você percebe que lá existe uma prioridade para os transportes coletivos, onde existe uma grande massa que usam e utilizam os metrôs, os trens de ferro, Então é preciso também definir qual é o modelo que o Brasil quer seguir, qual que é aquele modelo que a população prefere também. Deputado, o que o senhor acha aí dessa questão? O senhor acha, por exemplo, o deputado Daniel colocou bem, o VLT é um projeto ainda, Custa caro. De imediato, o que poderia ser feito para melhorar aqui na região metropolitana de Goiânia? Não, olha só, o VLT é uma realidade. A licitação já está sendo feita, ela está programada para os próximos dias. E o que é interessante colocar, que o projeto do VLT vai ter a participação privada, de 1 bilhão e 300 que está previsto para a construção do VLT, 500 milhões vai ser feito pela iniciativa privada. Então, eu acho que é uma solução interessante. Agora, concordo com o deputado Daniel, tem outras coisas que precisam ser feitas, concordo com os corredores exclusivos e, inclusive, acho que a questão da ciclovia também é uma questão que tinha que ser melhor pensada em Goiânia. Nós teríamos que expandir as ciclovias também, que eu acho que é uma maneira
eficiente de ajudar a população na questão do transporte. Quero trazer para o debate aqui entre os senhores uma questão que se discute em Goiânia já há muito tempo. Nas eleições de 1986, houve um candidato que prometeu a construção de um metrô de superfície de Trindade até a Senador Canedo. Nós já estamos aí em 2013. Em 86 você tinha quantos anos? 3 anos. 3 anos. O senhor tinha quantos anos? 10. 10 anos. Eram muito jovens ainda, né? O que os senhores pensam? O que os senhores acham? A classe política também precisa ficar atenta a esses anseios, pensar mais esses projetos? Como é que os senhores analisam essa questão de, em 1986, ter sido feita uma promessa de um metrô? Estamos em 2013 tentando a implantação de um VLT. Olha, Murilo, eu vejo assim que o grande problema hoje na gestão pública é você ter o dinheiro para poder revisar as obras. A gente vê hoje que a grande discussão do Congresso Nacional é o novo Pacto Federativo, onde a União concentra 72% dos recursos, os municípios têm em média 14% e os estados 14%. Então a grande realidade é que os estados e municípios, eles estão quebrados. Eles não têm condições de, muitas vezes, de executar aquele determinado plano de governo. Então daí eu acho o grande problema. Deveria começar pelo novo Pacto Federativo, a gente distribuindo melhor os impostos que são arrecadados no nosso país. Eu acho que o metrô é uma grande solução, mas o que dificulta é o custo, né? Que é o custo altíssimo e que inviabiliza a construção do metrô aqui em Goiânia. Deputado Daniel Vilela. Eu acho que o deputado colocou muito bem, né? A grande dificuldade é a capacidade de investimento que o Estado e os municípios têm hoje. A nossa capacidade é pequena. Não existe praticamente, principalmente no estado de Goiás, a gente percebe isso de forma muito clara. O governo federal concentra esses recursos, né? A gente fica dependente, os municípios e o Estado, com o Pires na mão em Brasília, solicitando esses recursos. Agora, isso é importante dizer também, porque as pessoas, mesmo assim, os políticos, sabendo que não têm capacidade de investimento, ainda continuam prometendo. E aí o que a gente tem que chamar a atenção da população é para que nesses momentos possam olhar essas promessas em momentos eleitorais, se o Estado de fato tem condição daquilo. Com certeza, em 1986, essa era uma promessa inexequível. E eu acredito que ela continua sendo ainda o metrô. Chamou muita atenção na época. De Trindade a Senador Canedo. A diferença do metrô de superfície é que ele acaba sendo mais barato, menos oneroso que o metrô subterrâneo. Então, é uma discussão que ela precisa iniciar agora, mas provavelmente pela incapacidade, como colocado pelo deputado Frederico Nascimento, de ter recursos para isso, ela talvez ainda não seja viável por parte desses municípios. Mas é importante ressaltar que, ainda assim, políticos acabam prometendo, sabendo que os recursos não são possíveis. Nessa linha, o senhor acha que, então, os candidatos, no momento da eleição, precisam pensar bem antes de se prometer? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer candidato, em qualquer cidade, não importa o tamanho, ele tem que pensar bem como vai fazer aquela proposta que ele está propondo, porque senão ele vai estar simplesmente enganando a população. E o senhor, deputado, o senhor acha que é hora, o ano que vem temos eleições gerais, né, só não as municipais, o senhor acha que está na hora de a própria população cobrar? Houve muito essa cobrança nas manifestações de rua no mês de junho, né? O senhor acha que é preciso prometer um pouco menos, ou seja, dentro daquilo que está dentro da capacidade? Sem dúvida, compromissos que possam ser realizados, né? Você colocou muito bem, acho que também passa por uma remodelagem por parte da população do que ela escolhe para votar, de que forma ela escolhe para votar. Ela não pode apenas ir pelas promessas, ela precisa analisar esses compromissos, essas promessas dos candidatos, para poder depois definir o seu voto. Acho que é um amadurecimento, tanto da classe política, como também da sociedade que vota e elege os seus representantes, né? Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo. Peço aos senhores só um minutinho. Daqui a pouco a gente volta com o programa Frente a Frente, que hoje discute mobilidade urbana. Fique ligado. Maria!
Cevan continuar salvando vidas. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu.